Olá, sou o professor Manuel Neves, estou aqui no nosso sexto encontro de revisão para Consuplan, tá? Trouxe 5 questões sobre as vozes verbais. A forma da voz ativa da frase: as indústrias são movidas principalmente pela eletricidade. Para transformar da voz passiva analítica, passiva as indústrias recebem a ação de serem movidas e é analítica que existem 2 verbos são movidos. Para transformar da passiva analítica para ativa, o agente da passiva vira sujeito simples. Pela eletricidade, é só despreposicionar a eletricidade. A locução verbal vira um verbo só, são movidas, o verbo transitivo direto. Você vai prestar muita atenção no tempo, são é presente. Então, a eletricidade move e o sujeito paciente vira objeto direto. A eletricidade move as indústrias. De novo, de forma muito calma. O agente da passiva vira sujeito simples, então é despreposicionado. A locução verbal vira um verbo só, transitivo direto. Muito cuidado para o tempo. O tempo são os verbos que estão antes do último. Tá? No caso, são é presente. O sujeito paciente vira objeto direto. Então, a voz ativa seria: a eletricidade move as indústrias. Marcamos, sem dúvida, a letra C de casa. Muito fácil aí. Só lembrando, a Consuplan ama mudança de vozes verbais, transposição. Você vai lá, o tempo, sem dúvida. Para a questão 2, serviu-se o costumeiro cafezinho. Verbo transitivo direto mais se, quem serve, serve algo, alguma coisa ou alguém, é voz passiva sintética. A forma verbal serviu-se o costumeiro cafezinho, a forma verbal pode ser substituída adequadamente por voz passiva sintética. Toda voz passiva sintética pode ser transformada em voz passiva analítica. O sujeito continua sendo sujeito, paciente, o costumeiro cafezinho. E o verbo transitivo direto vira uma locução verbal. Você vai observar o tempo, serviu passado, tá? É um passado acabado, pretérito perfeito. O costumeiro cafezinho foi servido. É assim. Marcamos, então, a letra A de ativa. Para a questão 3, nós temos: isso foi dito por Olsen. Cava-se um túmulo para as editoras em Varias. Vão-se os anéis e abre-se uma caixa de Pandora fascinante. Tem-se respectivamente. Eles querem saber as vozes verbais. Isso foi dito por Olsen. Sujeito. Isso. Isso pratica ou recebe a ação? Recebe a ação de ser dito. Voz passiva. 2 verbos. Analítica. Cava-se um túmulo para as editoras. Verbo mais se. Aqui, cava-se algo. É um verbo transitivo direto. VTD mais SE tem sujeito. E o sujeito é um túmulo, né? O túmulo recebe a ação passiva. Passiva sintética. A mesma estrutura de cava-se um túmulo foi utilizada para construir vão-se os anéis. Aqui se vai algo. Tá? Inacreditavelmente. Os anéis é o sujeito, os anéis são idos. Verbo transitivo direto, mais se tem sujeito e os anéis recebem a ação de irem. Abre-se uma caixa de Pandora fascinante. Aqui, de novo, eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, mais se, voz passiva sintética. Passiva analítica, a primeira. E as 3 seguintes são verbo transitivo direto, mais se. Então, são passivas sintéticas. Passiva analítica, passiva sintética e passiva sintética. Marcamos, sem dúvida, a letra D de dado. Muito boa questão. Para a questão 4, nós temos: assinale o período em que se verifica o agente da voz passiva. Agente da passiva. Ele é sempre preposicionado e começa ou com obviamente indica quem pratica a ação na voz passiva, e ele vai começar com a preposição de ou com a preposição por. De mais a, dá. De mais o, do. De mais as, das. De mais os, dos. Por mais a, pela. Por mais as, pelas. Por mais o, pelo. Por mais os, pelos. Os assuntos públicos são tratados como questões privadas.
Na letra B, uma atividade público-privada que não seja regulamentada por lei. Na letra C, quando a democracia surgiu na Grécia por volta de 500 a.C. Letra D, no âmbito doméstico reinava a vontade do patriarca. Letra E, a sociedade moderna sequestrou a intimidade do indivíduo. Se quiser pode dar uma pausa, mas só existe agente da passiva na letra B de bola, por lei. Transformando em voz ativa. Lei, porque não existe artigo, lei regulamenta. Aliás, não regulamenta, né? Lei não regulamenta uma atividade pública ou privada. Muito boa questão. E a quinta tem o seguinte enunciado. O trecho, ele sabe que vai morrer e quase sempre é abatido por policiais. Está escrito corretamente na voz ativa. De acordo com o nosso padrão, esse trecho vira voz ativa, então não é ativa. Ele sabe que vai morrer e é abatido por policiais. Ele é abatido por policiais, é abatido locução verbal e ele recebe ação. Os policiais praticam voz passiva analítica. Transformando em voz ativa, policiais. É abatido no presente, né? Abatem. Ele, essa língua falada. Na língua culta é abatem no. Quando o verbo transitivo direto terminar em M, terminar em ão ou terminar em oin, eu não corto nada. Eu mantenho o M, o ão e o oin, mas eu acrescento a letra N. Policiais abatem no. É assim. Então é uma questão sem dúvida de voz verbal, mas também é uma questão de colocação pronominal. Tem duas letras D, marcando a primeira aqui. A última, considere a letra E. O erro na letra E, na última alternativa, é que não existe fator de atração. Na língua culta é abatem no. Muito bom estar aqui com você na revisão. Para mais questões da Consuplan ou mais questões de outras organizadoras, você pode acessar o site manuelneves.com. Aquele abraço, bons estudos e até a próxima.